Graças e paz, queridos. Boa noite a todos. Queremos saudar também aqueles que nos assistem pela internet. E é muito bom estar compartilhando a palavra de Deus. E também uma grande responsabilidade. A Igreja de Cristo é uma comunidade de pecadores redimidos. Eu e você, por sermos redimidos, nós podemos manifestar os frutos do Espírito Santo. Mas por ainda carregarmos, ainda sermos pecadores, nós podemos ainda ver presentes as danosas consequências do pecado dentro da Igreja de Cristo, como a luta pelo poder, o anseio por destaque, projeção pessoal, o desejo por reconhecimento, porque o orgulho é uma realidade interior de todo ser humano, que muitas vezes pode estar camuflado, escondido, outras vezes ele se teoriza de uma forma percebida de todos. O presidente, o Abraham Lincoln, o ex-presidente antigo, ex-presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: quem quer conhecer o caráter e personalidade de alguém, dê poder a ele. Por que será que ele disse isso? Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com o poder, com o sucesso, com a fama, com o reconhecimento. Dificilmente ele não se corrompe com o poder. E no reino de Deus os valores são outros. Nós aprendemos com o nosso mestre Jesus outros valores. Por isso eu gostaria de ler com os irmãos Marcos capítulo 10, versículos 35 ao 45. Marcos capítulo 10, versículos 35 ao 45. Eu e você temos o chamado de Deus para servir, para sermos servos dele. Marcos 10, capítulo, versículos 35 ao 45 diz: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No reino de Deus os valores são totalmente diferentes. Essa passagem nos mostra um diálogo, uma conversa. A caminho de Jerusalém, os discípulos estavam com Jesus, e Tiago e João resolveram então perguntar, abordar Jesus, fazer um pedido a ele, pois antes Jesus tinha predito a sua morte. Pela terceira vez, Jesus tinha avisado a eles: olha, eu estou indo para ser entregue aos homens. Eles vão me maltratar, vão me crucificar, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas os discípulos não estavam entendendo muito aquilo. E é interessante que Mateus também aborda esse mesmo episódio. Ele
diz que a mãe desses dois discípulos fez esse pedido a Jesus. Então nós podemos dizer que tanto os dois, Tiago e João, e sua mãe, tinham esse desejo, e foram pedir a Jesus. Eles desejavam um comprometimento de Jesus antes mesmo de fazer o pedido. Eles falaram: ó Jesus, nós queremos que o Senhor conceda o que vamos pedir. Jesus não se comprometeu com eles. Ele falou: olha, o que vocês querem? Prossigam. Jesus falou: pode deixar, pede o que me quiseres e vai ser feito. Não. Eles queriam como se fosse uma emissão de um cheque em branco para fazer o que quiserem. Mas Jesus não se compromete, deixa eles expressar o desejo. E qual é o desejo? De ser recebidos, ter um lugar de honra na glória, no reino, quando Jesus estiver em sua glória. Como se eles estivessem em nosso país, de repente pediriam os dois maiores ministérios para eles. Mas Jesus na realidade responde a eles se eles estavam dispostos a beber aquele cálice, e serem batizados com aquilo que estava destinado a Cristo. E eles, eu acho que não estavam entendendo. Disseram: claro, podemos. E nós sabemos que Jesus estava se referindo à sua morte, ao seu sofrimento. E vemos a indignação daqueles outros discípulos. Parece que aqueles discípulos estavam indignados não porque Tiago e João estavam sendo egoístas, orgulhosos, que pedido mais audacioso, mas porque eles queriam ter perguntado antes para Jesus. De repente eles perceberam que, puxa, eles perguntaram antes de nós. Eles estavam indignados com a coragem daqueles dois discípulos, porque alguns capítulos antes, aqueles discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. E nós vemos aqui Jesus não só respondendo a Tiago e João, mas chamando todos os discípulos. Ele estava ensinando o que é ser servo, o que é ser grande no reino de Deus. Ou seja, nós vemos aqui um grande desentendimento. Os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava dizendo. Em Marcos 8, capítulo 31, versículos 31, volte um pouquinho lá. Jesus prediz a sua morte pela primeira vez. E Pedro começa a manifestar um certo orgulho, um posicionamento não favorável. Ele diz a Jesus, no versículo 32, e isto ele expunha claramente: mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim dos homens. E é interessante que no capítulo 9, Jesus de novo vai preparando os seus discípulos, no versículo 30, capítulo 9, predizendo a sua morte. E nós vemos novamente os discípulos, versículo 32, eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E no versículo 34 diz: mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. Cada vez que Jesus predizia a sua morte, era um motivo de discussão entre os discípulos. Jesus estava caminhando em direção à cruz, os discípulos estavam ali perdidos pelas suas próprias ambições, pelos seus próprios anseios de destaque e projeção. Eles tinham uma visão de um Messias político, militar. Jesus entraria em Jerusalém e tomaria o trono e colocaria os discípulos como seus principais ministros. Os discípulos estavam um pouco confusos em relação a isso. E isso
gerava uma série de discussões entre eles. Mas a passagem que estamos lendo declara então esse pedido audacioso, ambicioso de Tiago e João. Por que será que eles tiveram, de repente, esse posicionamento? Podemos traçar algumas razões. Como Mateus declara, sua mãe foi uma das envolvidas nesse diálogo. Então pode ser que seja uma influência materna. Também poderia ser a proximidade com o mestre, porque João e Tiago, eles eram muito íntimos. Mesmo entre os 12, Pedro, Tiago e João, eles chegaram a ver coisas que os outros 9 não viram. De repente poderia ser também pela classe social deles, eles eram filhos de Zebedeu. Em Marcos 1, versículo 20 diz que o pai deles, Zebedeu, tinha empregados. Ou poderia ser pelo possível parentesco que eles tinham com Cristo. Possivelmente a sua mãe, a Salomé, a mãe desses discípulos, fosse uma irmã de Maria. Mas a principal razão é que eles tinham um conceito errado de liderança no reino de Deus. E às vezes dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, nós encontramos também pessoas confusas que não compreendem o conceito de liderança no reino. Esses discípulos já tinham uma caminhada com Cristo, já estavam caminhando anos com Ele. Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém e ser entregue aos soldados, crucificado, morto, e os discípulos ainda não compreendiam a missão de Jesus. E essa missão que eles também tinham. E essa atitude de Tiago e João nos alerta para muitas coisas. Primeiramente, nós precisamos estar alerta com o nosso coração, nossos pensamentos, a forma como nós entendemos o significado, os valores do reino de Deus. Eles estavam aqui movidos pelos próprios interesses. Às vezes você pode estar convencido de estar seguindo a Cristo por amor, mas, de fato, está sendo movido por interesses pessoais. O desejo pela exaltação, o engrandecimento, o desejo por destaque é algo que está latente no ser humano. Nós estamos numa época de eleições e sabemos que parece que é um vale tudo. Por mais que tenham regras, leis, mas parece que vale tudo pelo poder. Quebram-se regras por causa disso. Matam pessoas, roubam pessoas, se faz coisas horríveis em troca do poder, isso em todos os âmbitos. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração, porque pode, como os discípulos, dentro, ou seja, do corpo, ali dentro do arraial de Deus, nós podemos também deixar esses motivos, essas motivações erradas fluírem no nosso coração. Mas uma coisa maravilhosa é que Jesus aproveita a oportunidade para ensinar os seus discípulos. Ele aproveita aquela situação que ia virar uma confusão grande entre eles, porque os outros 9 estavam indignados com, outros 10 estavam indignados com Tiago e com João. E Jesus viu aquilo, e o versículo 42 do capítulo 10 diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, porque eles estavam perdendo já a visão do reino. Jesus pregava o reino de Deus, pregava o seu reino, eles estavam perdendo isso. Jesus chamou-os para si, para os ensinar novamente. Era a terceira predição de Cristo sobre sua morte e ressurreição, e eles não estavam compreendendo Jesus ali, um grande mestre, paciente, de novo os ensina. E começa dizendo: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos
sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas o 43 carrega um significado do reino. O reino de Deus é uma contracultura. Ele diz: mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. No reino de Deus, o reino de Deus, ele caminha de forma oposta aos valores que muitas vezes enxergamos e vemos sendo ensinados por aí, no mundo afora. A maneira de pensar, de agir, de reagir é totalmente diferente. Nós vemos que hoje há uma inversão de valores muito grande, que pode afetar nossa família, nossa casa, mesmo sendo nós regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que há uma grande... As propagandas, por aí, sempre enaltecem as coisas começam a valer mais que as pessoas. Começamos a valorizar mais bens do que pessoas, do que o ser humano. Quantas vezes enchemos o nosso guarda-roupa de roupas que vão ficar por um bom tempo lá, sem uso. Esquecemos de pessoas que precisam. O mundo também prega aí fora que a aparência vale mais do que o conteúdo. A embalagem é muito bonita, se investe muito no externo e acaba se esquecendo do interno, do interior, do conteúdo. Nós, muitas vezes, não valorizamos coisas, e isso é denunciado pelo uso do nosso tempo. Como você utiliza o seu tempo? Como está a sua agenda, a sua programação, o seu planejamento de vida? Se você colocar ali, fazer um balanço geral, quais são as maiores prioridades da sua vida? Porque é aí que você vai colocar o uso do seu tempo. Às vezes se valoriza mais o trabalho do que a própria família. Às vezes se valoriza muito mais o dinheiro do que o próprio tempo com os filhos, o ganhar o sustento do que o tempo com a esposa e assim por diante. Muitas vezes é valorizado mais o talento do que o caráter. O cara é importante, o cara tem um talento, a pessoa tem um talento, vamos fazer vistas grossas para isso que ela faz. É aquele jeitinho brasileiro, rouba mas faz. Não é isso. Entre vós não é assim. A maneira de pensar, a maneira de desejar, a maneira de agir é totalmente diferente. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que não era por mérito pessoal que eles iriam ser grandes no reino de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz: olha, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque senão vai chegar lá no céu, todos falam: olha, aqueles que fizeram muitas coisas boas vão falar: olha, eu estou aqui porque eu fiz muitas coisas boas. No reino de Deus não há lugares de honra, primeiro lugares. Não há tipos de honra especiais, assim: olha, puxa, você foi muito santo lá embaixo, então toma para você aqui um troféu, toma para você aqui uma medalha. É pela graça de Deus. Esse é o grande desafio de nós como cristãos. Jesus estava ensinando a importância da humildade aos seus discípulos. Por tantas vezes, Jesus ensinava eles por parábola. Lembra da parábola dos primeiros lugares? Jesus falava: olha, não queiram sentar. Quando você for em algum lugar, não queira sentar nos primeiros lugares, para não vir alguém dizer para você que tem alguém mais importante do que você, e é para você sair daquele lugar. Jesus estava ensinando sobre humildade. Outra parábola, Jesus estava ensinando, falando sobre o fariseu e o publicano, que entraram no templo para orar. E o fariseu orava
totalmente diferente daquele publicano, se gabando, ostentando o que ele fazia diante de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a este publicano. Eu não estou fazendo as coisas horríveis que ele faz. E Jesus alerta, olha, ele não saiu justificado de lá. Agora o publicano orava sem ao menos olhar para cima. Ele batia no seu peito, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. E Jesus diz, ele saiu de lá justificado. E Jesus não para por aí, seus ensinamentos sobre humildade, ele também lava os pés dos seus discípulos. Nós vemos Jesus ensinando que ser humilde é você reconhecer o que você realmente é, quem você é, e reconhecer quem é Deus também. Ser humilde não é você se desmerecer, porque aí você não está sendo quem você é. E também não é ser mais do que você é. Ser humilde é ser você, diante de Deus. E Jesus ensina também que, como cristãos, nós podemos enfrentar essas crises de valores. Os discípulos estavam enfrentando essa crise de valor, influenciados pelos valores do mundo. O mundo aí fora não perde tempo. Todo momento eles estão nos discipulando e nós precisamos rejeitar essas coisas. É novelas, filmes, revistas, jornais, são publicações na internet, são postagens no Facebook, né? Nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus, influenciados pelos valores do reino, tomar cuidado para que não se infiltrem em nós esses valores, que sutilmente entram camuflados, com aquela famosa frase, estamos nos tempos modernos. Tempo passado, isso de repente poderia ser escandaloso, pecado, mas hoje não, hoje está mais light, tudo liberado. Nós começamos a pensar diferente dos valores do reino de Deus. É interessante ver uma passagem de Pedro, quando Pedro tem uma revelação de Jesus. Jesus pergunta aos seus discípulos, o que estão dizendo por aí que eu sou? E os discípulos dizem para Jesus, olha, alguns chamam o Senhor de Elias, que o Senhor é um dos profetas, João Batista. Mas Jesus fala, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro então tem uma revelação de Deus e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então elogia Pedro dizendo, olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi uma revelação de Deus para a sua vida. E Pedro de repente pode ter se sentido um pouco cheio de si. Ficou feliz, quem não ficaria feliz com um elogio desses? Só que logo depois nós vemos que Jesus começa a predizer a sua morte. E Pedro começa a reprová-lo. E quando Jesus diz para ele, como lemos aqui, arreda de Satanás, porque não cogitas das coisas dos homens, das coisas de Deus, mas os homens. Foi um grande contraste. Primeiro diz Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, foi Deus. Agora ele diz, arreda de Satanás, você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Pense Pedro, de repente ele estava sentindo super espiritual ali. Puxa, eu estou cheio, hein? Olha, ninguém aqui soube responder, eu soube. Se achava de repente o maioral. E agora leva essa diante de todo mundo. Nós temos que tomar esse cuidado. Às vezes quando nos achamos, como Jesus disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós temos essa propensão, essa inclinação para o pecado, para pensar de forma pecaminosa. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus. Por isso que no Marcos 10, que nós lemos aqui, Jesus chamou-os para junto de si.
Jesus falou: olha, chega mais perto aqui, vocês estão se afastando de mim e estão começando a discutir coisas vãs, coisas inúteis, valores que não são os valores que eu preguei para vocês. Nós precisamos nos chegar a Jesus. Quanto mais distantes estivermos dele, mais distantes estaremos também dos valores do reino. Uma outra coisa que Jesus estava ensinando aos seus discípulos é que é a liderança no reino de Deus, a grandeza no reino de Deus, é o serviço, é servir, é ter um coração de servo. É interessante que o apóstolo Paulo sempre se apresenta na sua carta: Paulo, apóstolo, servo de Cristo. É interessante que Moisés não é colocado assim, o grande líder Moisés, para Josué. Nós ouvimos a pregação do domingo passado, Josué primeiro, quando Deus conversa com ele, ele diz: meu servo Moisés está morto. Moisés, meu servo. Essa é a grande marca daqueles que são cidadãos do reino. Nós cantamos aqui: somos seus trabalhadores, Senhor. Nós somos aqueles que trabalham. O ministério é serviço, é trabalho. A ética da igreja é diferente da ética de um sindicato, onde pessoas lutam pelos seus direitos. Um sindicato é assim. Se tiver uma vírgula ali, ao contrário daquilo que lhe pertence como direito, vamos recorrer ao sindicato. Mas na igreja não é assim. A igreja é um lugar onde nós abrimos mão dos nossos direitos em favor de outras pessoas, em favor da edificação do corpo de Cristo. É aquela famosa frase que eu gosto de utilizar: perder para ganhar. Muitas vezes precisamos perder uma discussão para ganhar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque às vezes ganhamos uma discussão e perdemos o amigo, perdemos a chance de evangelizá-lo, de ganhá-lo para Cristo. Nós precisamos estar alerta com isso. Por isso também liderança no reino de Deus é sacrifício. Jesus foi bem claro dizendo: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, haja de forma diferente, surpreenda, haja com o espírito oposto. Por isso Jesus ensinava diversas vezes: olha, se alguém quiser que você ande 1 milha, ande 2. Não é para ser passivo, mas é para você ser uma pessoa que tem uma visão além, sabe chegar além. Será que isso realmente vale a pena? Vale a pena brigar por isso? Vale a pena brigar por essa posição? Vale a pena brigar por esse cargo? Vale a pena brigar por essa questão aqui dentro da minha casa, da minha família, do meu trabalho? No reino de Deus, a liderança é sinônimo de sacrifício. Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele deu o maior exemplo de todos como líder, quando disse aos seus discípulos: vocês estão dispostos a beber do meu cálice e receber o batismo que eu serei batizado? Eles disseram: claro, podemos. E nós vemos claramente que na história que todos os discípulos foram martirizados. Tiago foi um dos primeiros, passou a fio da espada por Herodes, foi decapitado. Em Atos 12, versículo 1 e 2, diz ali sua morte. Tiago, esse aqui que estava conversando com Cristo pelo caminho, pedindo um lugar à sua direita ou à esquerda, na sua glória, foi o primeiro a morrer. João foi o último, na ilha de Patmos. Apocalipse 1:9 diz que ele estava exilado lá. Lá ele recebeu as revelações de Apocalipse. Ele suportou esse exílio por sua fidelidade a Deus. E tantos outros homens e mulheres que foram martirizados, que beberam desse cálice, receberam desse batismo. Esse cálice que seria tão símbolo do sofrimento, da vergonha, da crucificação de Cristo. Tanto que na oração do Getsemane, Jesus disse ao Pai:
Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas seja feita a tua vontade. Jesus, o nosso maior exemplo. Por isso que ele termina dizendo, no versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele é a ilustração viva desse conceito. E nós precisamos ter esse coração de servos. Se nós queremos ser os grandes, os primeiros no reino de Deus, seremos aqueles que mais servem, aqueles que mais trabalham. Muitas vezes você não vai ser recompensado pelas pessoas a quem você presta um trabalho, um serviço, presta uma ajuda. Você não vai receber nenhum agradecimento, em muitas vezes. Mas Deus que te vê, Ele te recompensará. Em Colossenses 3,23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Pode ser que você não receba um reconhecimento pelo que você fez, mas saiba que há um grande memorial de Deus em seu nome. Ele lembra de cada atitude tua, de servo, de serviço, de trabalho no reino dele. Está tudo anotado lá. Na verdade, a gente não precisa anotar nada, né? Ele tem uma memória incrível, mas ele lembra de tudo, ele sabe. Então nós não precisamos brigar por lugares, por posições. Eu acho tão interessante, versículo 40, atentar para o que Jesus diz no finalzinho. Versículo 40 diz: quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus diz: olha, já está preparado. Esse lugar de alguém da direita e da esquerda já estão preparados. Quem vai sentar ao lado daquele que está à esquerda também já está preparado. Aquele que está à direita também já está preparado. Ou seja, eu e você já temos um lugar preparado na glória. Ninguém vai tomar o seu lugar. Já está preparado. É isso que Jesus estava ensinando a eles. Olha, vocês vão beber do meu cálice e vão receber do meu batismo. Mas quanto a sentar-se à minha direita ou à esquerda, olha, isso não me compete. Porque vocês já têm um lugar preparado. Já está numerado. Nem uma poltrona numerada. Olha, já está numerado. Você já tem o seu lugar. Então nós temos a nossa importância individual diante de Deus. Você é importante. E Ele preparou esse lugar especial para você. Amém, querida? Vamos terminar lendo Filipenses capítulo 2. Que o apóstolo Paulo, com certeza lembrando desses ensinamentos de Cristo, escreve aos crentes de Filipos para que eles imitem o exemplo de Cristo na sua humilhação. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Feche seus olhos nesse instante. Possamos refletir como estamos vivendo a nossa vida. Refletir um pouco dos valores que temos tido. Possamos vigiar o nosso coração a cada dia. Julgar as motivações das nossas atitudes
segundo a palavra de Deus. Possamos aprender a buscar não só os nossos próprios interesses, mas os interesses de outros também. Que sejamos instrumentos de edificação no corpo de Cristo, cultivando um coração de servo, para aprender a agir e considerar os outros superiores a nós mesmos. Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa noite. E nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos que o Teu Santo Espírito aplique em nós essa transformação de vida, de valores, que aplique em nós esses valores do reino, que possamos cultivar em nós um coração de servo, que possamos aprender a servir uns aos outros, edificando uns aos outros, em Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Pai querido, possamos nos despojar de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de discussões vãs. Possamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Possamos não inverter os valores. Pai querido, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é por nós, o Senhor está conosco. E porque o Senhor está conosco, nós podemos, Senhor, ter esse coração de servo. Pai querido, assim como os discípulos, que após entenderem a sua missão, eles começaram, Deus, a doar as suas vidas. Nós queremos também doar as nossas vidas por Ti, para o Teu reino, Senhor. Fazendo aquilo que o Senhor nos mandou, aquilo que o Senhor nos ordenou, para junto da nossa família, para com os nossos filhos, Senhor, para com o nosso cônjuge, para com aqueles que estão perto de nós, possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou, pois o Senhor é nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém, queridos.